Olá, galera, aqui é o professor Ítalo Boritsa e hoje eu vou fazer a gravação da resolução da atividade 4, que é a aceleração média. Tem a presença aqui de alguns alunos do primeiro ano, alguns representantes da turma, que eles farão parte da resolução. Então, algumas perguntas que eles quiserem fazer, que pode ser a pergunta que a dúvida que você tenha também, eles podem fazer e tirar essa dúvida também. E algumas coisas eu posso perguntar para eles para ver se está fácil, se não, está difícil. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui a atividade. Atividade 1, primeiro, da aceleração escalar média. O exercício 1 diz o seguinte: dizer que um movimento se realiza com uma aceleração escalar constante de 5 metros por segundo ao quadrado significa que, o que seria uma aceleração escalar média? Aceleração escalar média é a taxa com que a velocidade varia. Quando eu falo varia, a velocidade aumenta, o objeto se move mais rápido, ou a velocidade diminui, ele se move mais lentamente. Então, quando varia o valor da velocidade, varia a rapidez do veículo, ele vai ter uma aceleração. Então, toda aceleração implica numa variação da velocidade. O que significa uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado? Significa que a cada 1 segundo, a velocidade vai variar 5 metros por segundo. A alternativa que diz isso seria a alternativa B. Ela é a resposta correta do exercício 1. Ou seja, posso pensar na seguinte situação. Vamos fazer aqui uma visualização dessa situação 1. Travem aqui a tela da resolução, a tela em que está a minha mão aqui. Travem a tela da minha mão aqui, tá? Para vocês conseguirem ver minha resolução. Vamos supor o seguinte, só para visualizar melhor. Então, aqui é a atividade 1. Vamos supor que eu tenho um objeto que ele inicialmente ele se move com velocidade zero, ou seja, ele parte do repouso. Só deixa um momentinho aqui na falha nossa. Eu tenho que achar uma... Cadê uma caneta? Sumiu minha caneta. Tá. Então vamos supor que eu tenho um objeto aqui que ele parte do repouso. Ou seja, se ele parte do repouso, a sua velocidade inicial é zero. Então vamos supor aqui que sua velocidade inicial é zero. Aí o que acontece? Vou improvisar aqui com essa caneta. Ela é meio ruimzinha, mas dá. A velocidade inicial é zero do corpo. E ele sofre uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado implica que a cada segundo a sua velocidade vai sofrer uma variação de 5 metros por segundo. Isso significa que se passar 1 segundo depois... Vai, caneta, por favor, me ajude. Deixa eu ver se ela fixa aqui, ela tá parada. Só um momentinho, gente. Deixa eu achar onde estaria a minha caneta que eu estaria resolvendo. Obrigado. Consegui uma caneta aqui preta. E uma azul. Agora sim, vamos continuar. Então significa que se passar 1 segundo aqui, sua velocidade não é mais 0 metros por segundo. Ela sofreu uma variação de quanto? De 5 metros por segundo. Então sua velocidade passa a ser agora 5 metros por segundo. Se passar mais 1 segundo e ele sofrer essa aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, Ele fica 6, professor? vai variar 5 metros por segundo, vai aumentar 5 metros por segundo. Então vai de 5 para quantos? Se eu tenho 5 e vai variar 5, vai aumentar 5. Quanto que vai ficar? Vai ficar 10. 10. Perfeito. Se passar mais 1 segundo, qual vai ser a sua nova velocidade? 15? 15. É assim que funciona. Isso seria a aceleração. Seria a taxa com que a velocidade varia a cada segundo. Se a aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada 1 segundo, a sua velocidade varia em 5 metros por segundo. Vai de 0 para 5, de 5 para 10, de 10 para 5, para 15. Ela está variando
5 metros por segundo a cada segundo. Deu para visualizar o que significa uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado? Sim, Certo? Então vamos lá. certo. Lembrando que a equação da aceleração escalar média ela é igual a velocidade final menos a inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Isso aqui é chamado de ΔV, que é a variação da velocidade. Isso aqui é chamado de ΔT, variação do tempo. É o tempo que passou e a velocidade que variou. Então vamos lá para a próxima questão. Então já sabemos que a questão número 1 dá a letra B. Então essa é a resposta do exercício 1. Agora nós vamos para o exercício 2. O exercício 2 diz o seguinte: um objeto movendo-se em linha reta tem no instante 4 segundos a velocidade de 6 metros por segundo. Beleza, então essa é a velocidade no tempo 4 segundos, no instante 4 segundos. E no instante 7 segundos, a velocidade dele é de 12 metros por segundo. Fred Star, calma aí, eu tô tendo aula. Sua aceleração vou média... acordar de você, será que gruda? Ó a participação aqui, deixa eu só pegar aqui. Pronto. A sua aceleração escalar média nesse intervalo de tempo é? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa atividade 2 e representar aqui ela para ficar mais fácil de visualizar o exercício. Então, saindo aqui dessa tela, vamos para a tela da resolução do exercício. Então, travem a tela da resolução do exercício. Atividade 2. Eu vou fazer a representação dela para ficar mais fácil de visualizar. Deixa eu só arrumar aqui a câmera. Pronto. Ele falou que, na atividade 2, que no instante 4 segundos, o objeto possui uma velocidade... no instante 4 segundos, ele possui uma velocidade de 6 metros por segundo. Então, quando o tempo era 4 segundos, a velocidade dele era de 6 metros por segundo. E ele falou que no instante 7 segundos, a sua velocidade passou a ser 12 metros por segundo. Ou seja, a sua velocidade sofreu uma variação? Sofreu, né? Sofreu. Se sofreu uma variação, ele possui aceleração esse movimento? Possui. A única diferença que vocês têm que fazer é o seguinte: este tempo aqui é chamado de tempo inicial, que é o t0, e essa velocidade aqui é chamada de velocidade inicial, que é o v0. Esse tempo final é só t e a velocidade final é v. Como eu calculo a aceleração? Pela equação dela. A aceleração é a velocidade final menos a inicial, que é a variação da velocidade, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Essa é a equação da aceleração escalar média. A aceleração escalar média é igual à velocidade final. A velocidade final vale 12, né? Então vamos pegar aqui. 12. Menos a velocidade inicial, que é 6. Então menos V0, que vale 6. Dividido por tempo final, menos o tempo inicial. O tempo final é 7. E o tempo inicial é 4. Então 7 menos 4. A aceleração média vai ser igual 12 menos 6 é 6. Isso significa, lembra que isso daqui, ó, que eu resolvi aqui, que deu 6, é a variação da velocidade. De 6 para 12, a velocidade não variou 6 metros por segundo? Agora, em quanto tempo? Isso aqui no intervalo de tempo, ΔT, que é 7 menos 4. Quanto que é 7 menos 4? 3. Ou seja, a velocidade variou 6 metros por segundo e o tempo que se passou, que é o ΔT, é 3 segundos. Quanto que é 6 dividido por 2? Ou, quanto que é 6 dividido por 3? Já até dei a resposta, né? É 3. 6 dividido por 3. Quanto que dá? 6 dividido por 3. Professor, não vai dar número quebrado? Tipo
tipo 2,5? Não, você pensa o Não. seguinte, 3 vezes quantos dá 6? Vamos lá na tabuada do 3. 1. 3 vezes... Então vamos lá, Dois. vamos começando. É 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. É isso mesmo que 6. falaram. 2. 3 vezes 2 vai dar 6. Então 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Então, olha, lembra a tabuada do 3. 3 vezes quantos dá 6? 3 vezes 2. Então, 6 dividido por 3 vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração. Ah, é verdade. Beleza? Pegou agora? Ah, bom. Não, relaxa aí, meu querido. Relaxa que nós estamos aqui no começo da tarde. Para alguns vai ser a primeira resolução do exercício que está fazendo no dia. Então, tem que dar uma calibrada na mente, né? Tem que ter uma paciência aqui um pouquinho. Tem problema não. Então, o exercício 2, a aceleração dele, média, é de 2 metros por segundo ao quadrado. O que significa que a cada 1 segundo a velocidade vai variar 2 metros por segundo. Isso que é uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Galera, posso ir para a próxima atividade? Atividade 3? Pode. Posso? Então tá. O 3 aqui, ó, só questões de vestibular que eu estou trazendo para vocês, ó, para vocês verem como que se o vestibular trata esse conteúdo. O 3 diz o seguinte: um rapaz estava dirigindo uma motocicleta com uma velocidade de 30 metros por segundo. Isso é uma velocidade. Quando acionou os freios e parou. Opa! Se ele para, qual que é a velocidade do objeto quando está parado? 0. 0, perfeito. Então ele partiu da velocidade de 30 metros por segundo e foi para a velocidade 0 em 6 segundos. Esse foi o intervalo de tempo que passou. A aceleração imprimida à motocicleta pelos freios em módulo é igual a... Então, ó, nesse caso aqui, ele não me deu 2 instantes aqui, que nem aqui, 4 segundos e 7 segundos. Ele já me deu o tempo que passou. Mas beleza, vamos lá tirar os dados e ver como que vai ficar. Então vamos lá para a atividade 3. Deixa eu puxar aqui a folha para cima. Próxima questão, atividade 3. Na atividade 3, ela diz o seguinte. Eu vou lendo com você novamente o exercício e já tirando os dados. Ele começa falando o seguinte, ó. Um rapaz estava dirigindo a motocicleta com uma velocidade de 30 metros por segundo. Então, essa é a velocidade inicial, a que ele tinha antes de sofrer aceleração. O que acontece com ele? Ele acionou os freios e parou. Então, a velocidade final é 0. Então, só coloco o V. Em 6 segundos. Então, o tempo que passou, que é o ΔT, vale 6 segundos. Ele quer saber qual é a aceleração escalar média. A aceleração escalar média é igual a ΔV sobre ΔT, né, que é a velocidade final, menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final, menos o tempo inicial. A aceleração escalar média eu quero descobrir, certo? Deixa eu só um pouquinho aqui. A velocidade final é 30 metros por segundo, então você substitui aqui a velocidade final por 30. Perdão, a velocidade final é 0, menos a velocidade inicial, que é que ele tinha, que era 30, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. O tempo final e o tempo inicial são os instantes. Um instante que ele estava na velocidade 30 e um instante que ele estava na velocidade 0. Ele não deu esse instante, ele já deu o tempo que passou. Então, ele já me deu esses dois aqui, ó. Então, você substitui aqui por 6, que é o intervalo de tempo, que é o ΔT. É isso que você faz. Então, a aceleração média é igual a menos 30 dividido por 6. Olha, menos com mais é menos. Então, a aceleração escalar média vai dar negativa, menos. 30 dividido por 6 dá que número? Dá 5. 5, perfeito. 5 vezes 6 é 30, né? Então, É. menos 5 metros por segundo ao quadrado. Quando essa aceleração é negativa, ela indica que o objeto está se movendo mais rápido ou está se movendo mais devagar quando ele freou, sendo que sua velocidade é positiva.
Devagar, né? Devagar, ó. Quando a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, significa que ela é contrária ao movimento. Quando a aceleração é contrária ao movimento, ele vai se movendo mais lentamente, ele vai freando. Ô, professor, Oi. aí já não mostra a direção dele, que ele foi pra esquerda? Olha, se eu fosse representar aqui a questão, para facilitar, vou desenhar uma bolinha, tá? Não um motociclista. Tá bom. Ele possuía inicialmente uma velocidade de 30 metros por segundo, que é a velocidade inicial, e a velocidade final é zero. Se a aceleração deu negativa, quer dizer que a aceleração está para a direita a favor do movimento ou está para a esquerda contra o movimento? Contra. Contra. Então a aceleração está para cá, ó. E ela vale 5 metros por segundo ao quadrado. O que é essa flecha? Essa flecha indica o sentido da velocidade e da aceleração. Quando a aceleração é negativa, ela é contra o movimento. Como o exercício perguntou, determine o módulo da aceleração, quando eu falo módulo, ele não quer saber o sinal. Não quer saber se a aceleração está para a direita ou se ela está para a esquerda. Ele quer saber apenas qual o seu valor. O seu valor é 5. Então, quando ele pediu o módulo da aceleração média, você coloca essas barrinhas aqui e ela vale 5. O módulo não importa se ela está a favor ou contra o movimento. Só importa o seu valor. O seu valor é 5. Por isso que quando você olhar as alternativas na questão número 3, a alternativa correta é a que está o número 5. Por quê? Porque ele quer o módulo, ele não quer o sinal dela. Ele só quer o seu valor. Seu valor é 5. Quando eu pergunto módulo, o módulo é chamado também de valor absoluto. Quando você não quer saber o sinal, só quer saber o valor do número, sem sinal. Tá bom? Tudo bem nessa questão 3 aí? Tudo. Beleza? Estou indo para a próxima questão. Questão número 4. Caçador nato, o guepardo é uma espécie de mamífero que reforça a tese que os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Afinal, a velocidade é essencial para os que caçam outras espécies em busca de alimentação. O guepardo é capaz de, saindo do repouso, olha o primeiro dado aqui, ó, velocidade inicial 0, está parado, e correndo em linha reta, chegar a uma velocidade de 72 km por hora em apenas 2 segundos. Então, essa é a velocidade final. E esse é o intervalo de tempo que passou, o ΔT. O que nos permite concluir, em tal situação, ser o módulo de sua aceleração média igual a... Então, vamos lá. Travem aqui, vou tirar os dados aqui. Travem a tela que eu estou fazendo a resolução aqui. Tá? Essa resolução aqui é referente à atividade 4. Tirando novamente os dados e lendo a questão, ele falou que o guepardo é um dos mamíferos mais rápidos do planeta, blá, 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 partindo do repouso, então a velocidade inicial 0. Ele atinge uma velocidade de 72 km por hora, que é a velocidade final. Professor. Oi. O senhor vai ter que converter, né? Isso, é um intervalo de 2 segundos. Ele quer saber qual é a aceleração escalar média. Só que como ele quer aceleração em metros por segundo ao quadrado, a velocidade tem que estar em metros por segundo. É Como 3,6. converte de quilômetros por hora para metros por segundo? Divide por 3,6. Perfeito, isso aí. 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Olha, como que faz isso? Eu gosto particularmente de colocar em fração, 72 dividido por 3,6. Vocês sabem dividir o número aqui por um número com vírgula? Não, né? Mas... É complicado dividir um número por outro com vírgula. Então você pode fazer o seguinte: você pode multiplicar aqui em cima por 10 e multiplicar aqui embaixo por 10. Isso é simplificação. Quando você multiplica o número de cima por 10, fica 720. E quando você multiplica o 3,6 por 10, fica 36. Você prefere dividir 72 por 3,6 ou 720 por 36?
720 por 36. Concordo também. Então, toda vez que tem um número com vírgula, você multiplica por 10 para tirar a vírgula. Então, vai ficar 720 dividido por 36. 7 não dá para dividir por 36. Mas Então, você tem 72 dá. Dá por quantas? 2 vezes. 2 vezes 6 é 12, sobe 1. 12. E 2 vezes 3 é 6, com 1, 7. Deu 72. 72 menos 72 é 0. Como tem esse resto aqui ainda e não tem mais nada aqui, você manda o 0 para cá. Fica 20 metros por segundo. 20. Beleza? Agora dá para calcular a Ok. aceleração escalar média? Dá, né? Dá. Então, para calcular a aceleração escalar média, eu vou pegar a variação da velocidade, que é a velocidade final, menos a inicial, e dividir pela variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Ou seja, vou ver o tanto que a velocidade aumentou ou diminuiu e dividir pelo tempo que se passou. Espera aí que a qualidade está meio ruim. Beleza. A aceleração escalar média eu quero. A velocidade final é 20. Menos a velocidade inicial, que é 0. Dividido por tempo final menos tempo inicial. Ele não me deu os 2 instantes, mas me deu o tempo que passou, que é esse próprio t menos t0, que é o ΔT. Então, eu substituo o tempo aqui apenas por 2 segundos. Opa, tô querendo 2 segundos aqui. Vai ficar a aceleração média é igual a 20 menos 0 é 20. Então, a velocidade variou 20. Em quanto tempo? Em 2 segundos. Quanto que é 20 dividido por 2? É 10. 10. Então, a aceleração escalar média é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada 1 segundo, quanto que aumenta a velocidade do guepardo? Se a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado? 5? 5? Não. Qual que é o valor da aceleração? Qual que é o valor da aceleração? Que número que está aqui? 10. Então, significa que se a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada 1 segundo a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Olha o que aconteceu com o guepardo. Isso é em média, né? O guepardo, inicialmente, ele estava em repouso. Então, a velocidade inicial dele é 0. Isso seria no instante 0. Quando passar 1 segundo, ou seja, está no instante 1 segundo, a velocidade dele vai ter que variar quantos? 10 metros por segundo. Então, já não vai ser 0. A velocidade dele vai ser 10 metros por segundo. Se passar mais 1 segundo, devido à aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade dele não vai ser mais 10 metros por segundo. Vai ser quantos metros por segundo? 20 metros por segundo. Ou seja, a cada 1 segundo, quanto que está aumentando a velocidade dele? De quanto em quanto que está aumentando? É 10. Então, essa aceleração. A aceleração é o tanto que a velocidade varia por unidade de tempo, no caso aqui por segundo. Se a cada 1 segundo a velocidade varia de 10 em 10, significa que a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. Então é isso que é aceleração. É o quanto que a velocidade varia a cada segundo. Se a aceleração der 10 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada 1 segundo a velocidade vai variar 10 metros por segundo, aumentando ou diminuindo. Se a aceleração estiver a favor do movimento, que é o caso aqui do guepardo, a velocidade aumenta, ele se move mais rápido. Se a aceleração é contra o movimento, ele está freando, É aí a devagar. velocidade diminui 10 metros por segundo. O movimento é chamado de retardado e essa aceleração é chamada de desaceleração. Fechou? Podemos ir para a última atividade, atividade 5? Podemos. Então, vamos lá. Só marcar a alternativa correta da 4. A 4, a alternativa correta é a letra A.
Todas bateram com o gabarito até agora, né? Tá tudo certinho o gabarito, né? Nada zoado. Então, vamos para a questão de número 5. Uma moto movendo-se a 30 metros por segundo, ou seja, daqui é a velocidade que ela tinha antes da aceleração, então é a velocidade inicial, avista um radar e sofre uma desaceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Vou pegar desde a desaceleração. Quando ele fala desaceleração, significa que a aceleração é a favor ou contra o movimento? Contra. Contra. Então, se essa velocidade eu falar que ela é positiva, a aceleração vai ser negativa. Durante 10 segundos. Então, isso aqui é o intervalo de tempo que passou, é o ΔT. Pergunta, até passar pelo radar. Pergunta, qual a velocidade da moto em quilômetros por hora ao passar o radar? Ô, droga. Aqui, exercício 5 tá zoado. Atividade 5. Droga, mas eu explico por quê. Deixa eu calcular a velocidade aqui. Então, vamos lá na resolução aqui. Travem a tela da resolução da minha mão. Tá bom? A atividade 5. Ele falou que a moto possui uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Aí ele falou que a moto sofreu uma desaceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, então a aceleração é negativa. E o tempo que se passou foi de 10 segundos. Aí ele pergunta o seguinte, qual é a velocidade final após essa aceleração? Então, nós vamos jogar na equação da aceleração média, em que diz que a aceleração média é igual à velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. A aceleração média é menos 2. A velocidade final eu quero, então você continua mantendo o V. A velocidade inicial é 30. Dividido pelo T menos T0, que é o tempo que passou. O tempo que passou foi 10 segundos. O que você faz aqui? Você pega o 10 que está dividindo, passa ele multiplicando. Então, menos 2 vezes 10 vai ficar menos 20. Que é igual a V menos 30. O menos 30 está negativo, passa positivo. Então, vai ficar menos 20 mais 30 é igual à velocidade final. Então, a velocidade final é igual. Sinais diferentes, conserva o sinal do número maior. O número maior é o 30. Então, o sinal positivo é o maior, aqui, o 30. E subtrai 30 menos 20, 10. Essa é a velocidade em metros por segundo, que vai dar o gabarito correto do exercício. Só que, por erro, o exercício pediu para calcular em quilômetros por hora. Você teria que multiplicar por 3,6, que daria 36 quilômetros por hora. Tá bom? Só que está com erro no exercício. Então, a alternativa correta da questão número 5 seria a letra D, 10 metros por segundo. Só que está errado o enunciado pedindo para você determinar em quilômetros por hora. Por quê? Ele está me dando a velocidade em quilômetros por hora? Não, está dando em metros por segundo. Então está com erro no enunciado, tá bom? Não é em quilômetros por hora a velocidade que ele quer, é em metros por segundo. Se ele quisesse em quilômetros por hora, teria que converter para quilômetros por hora, que nem eu fiz, e dividir por 3,6. Tá bom? Então essa seria a resolução da atividade 5.